Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo a gente vai continuar a ler a Bíblia e a gente está no capítulo 12 de Hebreus, Carta aos Hebreus. Bom, livres para o empenho total. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente de nossa fé e a leva à perfeição. Em vista de alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. A pedagogia do sofrimento. Vós ainda não resistes até ao sangue, na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa correção que sofreis. É como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Pelo contrário, se ficais fora da correção aplicada a todos, então não sois filhos, mas bastardos. Ademais, tivemos os nossos pais humanos como educadores aos quais respeitamos. Será que não devemos submeter-nos muito mais ao Pai dos Espíritos para termos a vida? Nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia, pois um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de partilharmos a sua própria santidade. Na realidade, na hora em que é feita, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmais as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Tornai retas as trilhas para os vossos pés, para que não se destronque o que é manco, mas antes seja curado. Fidelidade cristã. Procurai a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor.
cuidai para que ninguém fique privado da graça de Deus e que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a muitos. Não haja ninguém dado à prostituição, nenhum profanador como Esaú, que por um prato de comida vendeu seus direitos de filho primogênito. Sabeis como depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois embora a implorasse com lágrimas, não encontrou oportunidade de reparação. De fato, não vos aproximastes de um fogo palpável e ardente, de negrume, treva e tempestade, da trombeta retumbante e do clamor das palavras que os ouvintes suplicaram não continuasse, pois não aguentavam o que era ordenado. Até um animal que toque na montanha será apedrejado. O espetáculo era tão medonho que Moisés disse: Estou apavorado e a tremer. Vós, ao contrário, vós aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Vós vos aproximastes de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. De Jesus, o mediador da nova aliança e da aspersão com um sangue mais eloquente que o de Abel. Cuidado, não deixeis de escutar aquele que vos fala. Os que recusaram escutar aquele que os advertia na terra não escaparam do castigo. Menos ainda escaparemos nós do castigo se voltarmos as costas a quem nos fala do alto do céu. Aquele cuja voz então abalou a terra, agora diz: Ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas também o céu. A expressão ainda uma vez anuncia o desaparecimento de tudo aquilo que participa da instabilidade do mundo criado, para que permaneça só aquilo que é inabalável. Já que entramos na posse de um reino inabalável, sejamos gratos e assim sirvamos a Deus de modo a agradar-lhe com piedade e temor, pois o nosso Deus é um fogo devorador. Então, nesse capítulo, escutamos, né, um conselho que ele faz muito mais sentido se a gente fazer, né, uma viagem no tempo utilizando os recursos de imaginação e estruturação de funções de enobrecimento da relação dos homens com as conquistas, né, com os objetivos. E em um passado, né, talvez não tão distante, você consegue imaginar que aprender
é uma arte de imitar e se encontrar nessa imitação. E você se apreende a si dentro de uma informação que subjetiva ou até mesmo objetiva-se pela ordenação do experimento da comparação, onde você instala cognição a partir da comemoração de ver, né, em sua imitação uma particularidade com aquilo que você imita. E isso alimenta a expectativa de vida, porque imagina só uma criança desejando imitar a tudo e a todos de forma inocente, de forma humilde, para conhecer a Deus a partir do Espírito Santo, que encontra a santidade na esperança de viver. Uma vez que imitar as pessoas nos faz esperar, né, dessa imitação um compromisso, né, uma sucessão, né, uma amizade, algum valor existe nesse processo. E eu ouso dizer que esse processo ele é tão bonito, ele é tão digno, que nos faz reconhecer que precisamos de nos reanimar no outro e nos convertermos a isso, né? Adoramos o outro, inclusive quando o outro nos faz adorar a nós mesmos, a partir das suas invenções, a partir das suas ideias que funcionaram e deram certo e nos fez dar graças por essa particularidade que parte entre nós, como um gesto de sacrificar disso para nos dar, né, eternamente isso, essa ideia do bem. Só que essa ideia do bem, ela vem do alto reconhecimento, né? Uma vez que em composição da criação de Deus se descompôs da matéria um relacionamento que em obra se tornou preciso pelo impulso de agradar não só a si mesmo, mas agradar ao todos, ao máximo de pessoas possível, ou seja, a comunidade. E essa comunidade aprendeu e entendeu sobre isso e descreve sobre isso compassivamente em seus livros, onde existe essa verdade, essa manutenção, uma vez que reconhecemos que nós somos falhos e procuramos gravar aquilo que não falha para imitar, para que a gente tenha um padrão de voltar ao caminho do bem, né? E todo esse desenvolvimento e esse empenho nos dá essa ideia de pedagogia do sofrimento, que quando a gente está sofrendo é porque a gente está em processo de conversão. Quando a gente se converte, a gente passa a se divertir pela capacidade de reconhecer a salvação eterna, a conversão, ou seja, a imitação do bem. Só que existe uma forma de imitar também o mal. Só que
Aquele que entende e valoriza a vida, ele cria uma certa fidelidade com aquilo que é bem. E para essa fidelidade acontecer, existe várias dores. Então, olha a palavra: a dor. Duas vezes a dor. Então, aquilo que dói muito e recupera-se da dor, renasce em conter a dor disso. Quem consegue conter a dor disso, consegue entender do bem, da conversão de dor em conter e adorar por isso. Por quê? Porque isso eleva o espírito ao reconhecimento do bem, da esperança de viver. Então, se hoje está doendo, a dor. Se amanhã está doendo, a dor, a dor. E se amanhã não está doendo, né, você está sensível porque você sabe da dor e da onde que causa a dor. Ou seja, você tem a chance de tornar aqui, ó, formar aqui, ó, nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia por um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de partilharmos a sua própria santidade. Ou seja, Deus é aquilo que produz, né, tudo, cria tudo. E se ele nos criou, é porque, de certa forma, tudo é para o nosso favor. Até aquilo que a gente menos imagina, por exemplo, a perda de alguma coisa, né? Ela pode ser convertida pelo bem, né? Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de partilharmos sua própria santidade. Na realidade, na hora que é feita nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz. Então, se você observar a planta, né, as plantas, as árvores, você vai ver que, né, se você imaginar, se você tem um pouco de empatia e se carregar no processo da imitação ou um processo de mimesis, de leitor dessa realidade da planta, né, que é um ser vivo, que consegue viver a partir da sua relação com a terra, você vai ver que ela sente muita dor e pela dor ela contrai a formação de seivas, né? Ou seja, de elementos das suas propriedades para serem elevados ao céu no sentido de sugar da terra e de converter desse sugar da terra propriedade pessoal, onde vai ser produzida o fruto sagrado, aquela forma de nos dar alegria na vida. O fruto é um dos maiores professores dos seres humanos. Com os frutos, os seres humanos conseguiram entender sobre a sensibilidade, sobre a paciência, sobre o valor, sobre o respeito,
Você acha que o ser humano, ele, sem nenhuma relação com Deus, conseguiria entender, produzir tudo isso? Não. O ser humano, ele foi pela luz do fruto, a luz da árvore. Esses professores dignos de nós nos conduzirmos a Ele com eterna gratidão. E toda variação desses frutos é uma nova forma de olhar para a esperança, para as perspectivas, né? E isso nos faz confiar em Deus e até mesmo confiarmos em nós, árvores vivas. E em algum momento, se você se desligar desse processo de operação de tempo sobre atividade social, você vai ver que a sociedade ela é muito pequena, o tempo ele não existe para Deus. A sociedade para Deus é muito maior do que aquilo que nós constatamos dentro da nossa operação humana. Então, a cultura, ela tem o seu valor. A sociedade, ela tenta funcionar, mas tudo que ela emite em documentação, em doutrinação, em julgação, né, de julgar, né, não é grande o suficiente como Deus. Então, se você entender isso, você vai ver que, de certa forma, o seu pensamento, a sua coligação de se entender e se levar pelos conselhos das pessoas ao seu redor, não é, na realidade, uma apropriação que tem tanto poder sobre você como você imagina, né? Às vezes essa prisão ela não tem tanto fundamento para Deus, porque muitas pessoas se deixam levar pela imagem, pela capitalização momentânea, pelas soldas de contos históricos de sustentabilidade momentânea, narrativas de personagens em seus roteiros, em suas somas, em suas formas de se projetarem, em suas formas de acreditarem que estão bem. Mas será que estão? Será que contam a verdade? Será que elas, na hora de dizer, eles dizem na rima correta? Ave Maria. Ó Jesus. Será que essas soldas, essas formas de nos contar são verdadeiras sobre a luz de Deus? É aí que está o perdão. Nós precisamos de entender que não necessariamente, ou sim, dentro da disposição de você entender, obviamente, precisamos perdoar sempre essas pessoas, porque elas, de certa forma, possuem ou produzirão, se não possuem, produzirão argumentos, sentidos para se conduzirem assim. E, de certa forma, elas produzirão ou possuem é, é, suas particularidades,
as suas pessoalidades para serem assim, né, suas questões em vida. Então, alegrai por existirem esses recursos, né? E cada um tem o seu jeito, né? Então, esse seu jeito ele produz ou tem jeito para ser assim. Mas acontece que você precisa lembrar que Deus não colocou esse jeito. Deus é todos os jeitos possíveis. E se a pessoa encontra salvação desse jeito ou não, Deus está pronto para receber ou já atua nessa recepção das pessoas sobre esse jeito, né? Deus protesta sobre todos nós, né? E existe um jeito para você e existe um jeito para mim. Por mais que se desapareça sobre o olhar do outro ou reapareça na edição das, das contas que as pessoas fazem dentro desse olhar sociológico, temporal, histórico, dentro dessas doutrinas, dessas formas de considerar o bem e o mal, né, dentro de todas essas valas, né, de instalar valor, né, Deus tem planos distintos para nós. Ele não se confronta ou se deixa confrontar por aqueles que acreditam que tais coisas são a verdade, é assim que deve ser. Até porque a Bíblia, isso que a gente lê aqui, é um recurso, mas é um recurso de desenvolver módulos de associar a energia desta constatação para entendimento e a apropriação disso em cada formação, né, em cada corpo tem a sua forma de equilibrar, né, ou de proporcionar luz para esse sentido. Então é isso que a gente está fazendo. Bom, a gente vai ficando por aqui, se vê no próximo vídeo. Um abraço para você e fui!